Queridos amigos da música, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso para falarmos desse assunto fascinante que é a música clássica. E o nosso tema de hoje é Mozart e o piano. Mozart foi considerado um dos maiores pianistas da história da música. E, no entanto, os seus estudos musicais começaram num cravo, quando ele tinha 3 anos de idade. Ele nasceu em 1756 e nessa época o piano ainda tinha um desenvolvimento muito incipiente nessa época e o cravo ainda estava sendo muito utilizado. Mozart vai ter o seu primeiro encontro importante com esse novo instrumento quando ele tinha 8 anos. Aos 6 anos de idade, seu pai organizou a famosa turnê pela Europa com seu pequeno filho, já um gênio do teclado, pela Europa inteira. Durou 3 anos. Quando ele estava com 8 anos, 1764, 1765, foi o tempo que ele passou em Londres. Quando ele chegou em Londres, o seu pai ficou com doente, problema de garganta, e naquela época qualquer problema de garganta se tornava muito grave. Então eles alugaram uma casa, que já contei isso para vocês, e permaneceram alguns meses em Londres. E foi nessa ocasião, nessa estadia, que Mozart teve o privilégio e a oportunidade de conhecer o filho mais novo de Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, que era um sucesso em Londres. E Johann Christian já estava usando o piano. O piano que Johann Christian usava era o piano quadrado, criado por Zumpe, um construtor alemão que foi aluno de Silbermann, o construtor alemão que falamos em aulas anteriores, que foi o primeiro a desenvolver a invenção de Cristofori, o italiano Cristofori. E Johann Christian Bach se entusiasmou muito com as possibilidades do piano de fazer os sons mais suaves, os sons mais fortes, e isso acrescentar na expressividade. Em 1766, Zumpe criou um modelo, ele que é considerado o criador do piano quadrado inglês. Ele residia e atuava em Londres. Vocês vejam que como as coisas também aconteciam até rápido na época, sem ter a comunicação que nós temos hoje. Isso em 1766. Mozart tinha estado lá em 64, 65 e tinha visto e tocado junto com Johann Christian Bach num piano anterior a esse que foi construído pelo Zumpe em 1766, mais aperfeiçoado. 2 anos depois, 1768, Johann Christian Bach apresentou o primeiro concerto público com o piano. Isso é uma data histórica. É esse piano que foi apresentado oficialmente, historicamente, no primeiro concerto público que aconteceu em Londres. Mozart continuou a sua excursão, a sua turnê, e ele sentiu ali aquele conhecimento que ele teve com o piano quadrado de Johann Christian Bach como uma novidade, mas não teve grande entusiasmo. A gente pode até pensar, mas meu Deus, ele só tinha 8 para 9 anos, mas ele já tinha uma opinião formada das coisas, porque com 9 anos, depois da amizade, das longas conversas que ele e o filho mais novo de Bach tiveram, ele compôs a primeira sinfonia,
Então, maturidade, para opinar, maturidade musical ele já tinha. Mas vai ser somente aos 14 anos de idade que ele vai começar a se interessar pelo piano já bem desenvolvido e o piano vienense. Nós vamos agora ouvir o som do piano quadrado inglês de Zumpe. Ele está no Museu da Música de Barcelona, foi recuperado, foi restaurado e um pianista vai tocar uma obra de Johann Christian Bach nessa restauração do piano quadrado. É um piano com 60 teclas, pequeno. A invenção de Zumpe nesse modelo de 1766 foi colocar uma alavanca, vocês vão ver assim, aparece no piano, que era assim, acionada pelo joelho esquerdo, tanto que chamavam de pedal de joelho, do pianista, que fazia as funções dos pedais, era o início das experiências dos pedais para que prolongasse mais o som, abafasse mais o som. E esse modelo, especialmente que nós vamos assistir, também tem um dispositivo ao lado esquerdo do teclado, que vocês vão que em determinados momentos, mais até no final do vídeo, o pianista vai acionar com a mão esquerda um mecanismo que é similar ao pedal de joelho. Tudo do lado esquerdo, com uma razão importante. Nessa época do piano, a execução do piano, o principal era a mão direita, que trazia melodia. O principal da composição estava na mão direita, a mão esquerda ia mais como um acompanhamento. Então, deslocar com o joelho esquerdo ou movimentar com a mão esquerda não atrapalhava a execução da mão direita. Vocês vão ver isso depois na evolução da execução do piano, Chopin vir complicar a mão esquerda dos pianistas e iniciar o virtuosismo. Então vamos assistir e sentir o som deste piano quadrado, um piano que foi construído em 1766 e existe até hoje, está lá em Barcelona.